Esse 10 que está dividindo passa multiplicando 0,2 e nós temos que a velocidade da onda na parte rasa é 0,2, que é essa divisão, vezes o 10 que passou multiplicando. 0,2 vezes 10 dá 2 metros por segundo de velocidade. Então a velocidade na parte funda era de 10 metros por segundo e a velocidade na parte rasa diminuiu, virou 2 metros por segundo. Pessoal, perceba, quando o comprimento de onda diminui, ele era 50 e passou a ser 10 na parte rasa. A velocidade também vai diminuir. Então a relação aqui é direta. Velocidade menor, comprimento de onda menor. Isso faz com que a frequência permaneça constante. Beleza, galera? Então essa é a resposta da letra A, 2 metros por segundo. Ele quer saber a frequência das ondas. Pessoal, a frequência ela é igual na parte funda e na parte rasa. Então a gente pode usar essa ideia aqui, ó. Frequência é a velocidade sobre comprimento de onda. E eu posso usar os dados tanto da parte rasa quanto da parte funda. Tanto faz, você escolhe. Eu vou usar aqui os dados da região funda. A velocidade era de 10 metros por segundo e o comprimento de onda era de 50 metros. Está aqui. 10 dividido por 50 dá 0,2 Hz de frequência. Então a onda tem uma frequência de 0,2 Hz, tanto na parte funda quanto na parte rasa. A velocidade na parte funda é de 10 metros por segundo e a velocidade na parte rasa é de 2 metros por segundo. Beleza? Essa é a ideia da refração e da ideia de que a frequência é a mesma nos dois meios materiais. Tudo bem? Bom, agora que nós estudamos a refração de forma geral, nós precisamos encontrar a relação entre os ângulos, porque nós vimos que ocorre um desvio. Como que eu encontro a relação entre esses ângulos? Pessoal, a relação entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração ela é dada pela lei de Snell. E eu vou mostrar para vocês agora essa lei de Snell aqui, beleza? A lei de Snell ela é obtida devido a um princípio chamado princípio de Fermat. O desvio ele ocorre devido ao princípio de Fermat. Porque o que acontece, pessoal, é que o princípio de Fermat ele diz para a gente a seguinte coisa. A trajetória percorrida pela luz ou por qualquer onda ao se propagar de um ponto a outro é tal que o tempo gasto em percorrer essa distância é mínimo. Então a onda ela tenta minimizar o tempo gasto para ir desse ponto, por exemplo, até esse ponto. Para minimizar esse tempo, ela produz esse desvio devido à diferença de velocidade. Então, galera, devido a esse princípio de Fermat, o que nós temos que fazer é minimizar o tempo gasto nessa trajetória. Beleza? E minimizando o tempo gasto nessa trajetória, nós obtivemos a lei de Snell, que diz o seguinte: o seno do ângulo de incidência dividido pela velocidade da onda na parte incidente, ou seja, a velocidade da onda incidente, é igual ao seno do ângulo de refração dividido pela velocidade da onda refratada. Pessoal, eu não consigo demonstrar essa fórmula aqui para vocês, porque a demonstração dessa fórmula ela requer minimização do tempo gasto. E a minimização do tempo gasto envolve uma matemática que vocês ainda não possuem, que é a ideia de derivada. Então, eu não vou demonstrar essa equação para vocês devido a esse motivo, tá bom? Então, a lei de Snell ela é obtida pela minimização do tempo gasto nessa trajetória, e o resultado é que o seno do ângulo de incidência dividido pela velocidade da onda incidente é igual ao seno do ângulo de refração dividido pela velocidade da onda refratada. Beleza? Resultado da lei de Snell, galera. Resultado bem interessante. Quanto mais afastado o raio da onda está em relação ao meio de separação, aqui, ó, quanto mais afastado ele está desse meio de separação, mais lenta é a onda. O que isso quer dizer? Se esse ângulo aqui diminui, significa que a velocidade da onda diminui junto. Então, quanto menor esse ângulozinho aqui, ó, de refração, menor é a velocidade da onda.
Então, quanto mais longe o raio da onda estiver da separação entre os meios, mais lenta é essa onda. Então, está aqui. Quanto maior a velocidade no meio material, maior será o ângulo do raio da onda em relação à reta normal. Então, aqui nesse desenho, por exemplo, a gente consegue ver que o ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração. Isso quer dizer que a velocidade da onda incidente é maior do que a velocidade da onda refratada. Beleza? Então, quanto maior esse ângulozinho em relação à normal, maior a velocidade da onda no meio material que a gente está lidando. Tudo bem? Com essa ideia, tem uma questãozinha que é bem interessante para a gente resolver, que não exige conta, mas é bem interessante. Olha só essa questão. Uma fonte sonora capaz de emitir som em uma única direção foi fixada a uma fonte de laser, como mostra a figura a seguir. Então, você tem uma fonte de som aqui e uma fonte de laser. Então, o raio de cima é luz, o raio de baixo é som, beleza? Bom, ele diz, o conjunto foi ajustado para que a emissão de som e luz se faça em uma única direção. Considere que tal aparelho foi utilizado para lançar sobre a superfície da água som e luz, com o mesmo ângulo de incidência. Qual das figuras ao lado, no caso, né? Eu botei ao lado as figuras, melhor representa as trajetórias da luz e do som quando passam do ar para a água? Então, pessoal, a gente está pegando esse equipamento que joga luz e som e estou jogando luz e som na água aqui, ó. Quando a luz e o som passam para a água, elas sofrem refração, ocorre um desvio. E a pergunta é a seguinte, olha só. Qual dessas figuras corresponde ao desvio correto para cada uma das ondas, para a onda de luz e para a onda de som? Pessoal, para resolver essa questão, nós precisamos lembrar de uma aula anterior que eu dei para vocês, que eu disse o seguinte. O som, quando ele passa por um meio líquido, ele viaja mais rápido. E eu disse que isso acontece porque no meio líquido as moléculas estão mais juntinhas, né, em relação ao ar, por exemplo. Então o som ele era mais rápido em um meio sólido, depois ele tinha uma velocidade maior em um meio líquido do que em relação ao ar. Então a velocidade do som é maior no sólido, menor no ar e a intermediária no meio líquido, né? E a luz, eu disse para vocês que era o contrário. A luz, eu disse para vocês que era o contrário, porque a luz ela é uma onda eletromagnética. Então, é o seguinte, a velocidade do som no ar é menor do que na água. Já a velocidade da luz no ar é maior do que a velocidade da luz na água. Então, aqui a gente tem uma mudança de velocidade contrária. Quando passa do ar para a água, o som aumenta a velocidade e a luz diminui a velocidade. Baseados nisso, a gente consegue resolver essa questão. Porque o que a gente acabou de ver? A gente viu que quando a velocidade ela aumenta, o ângulo em relação à normal aumenta junto. Então, nós vemos o seguinte, ó, o som ele tem que fazer uma coisa desse tipo aqui, ó. A onda sonora vai chegar, como a velocidade vai aumentar, ele vai abrir o raio de som. Ele vai ficar mais rápido, quer dizer que o ângulo dele aqui aumenta. Então ele abre, o ângulo de inclinação dele aumenta. A luz é o contrário, o ângulo de inclinação tem que diminuir. Então olha só, na letra A não pode ser, porque os dois ângulos diminuem. Então não pode ser. Na letra B não pode ser, porque não tem desvio. Está passando reto, é como se não tivesse mudança de meio material. A letra C não pode ser porque os dois aumentam o ângulo. Isso aqui seria correspondente às duas ondas aumentarem a velocidade. Então aqui as duas ondas estão diminuindo a velocidade, não é o que acontece. Aqui as duas ondas estão aumentando a velocidade, não é o que acontece. Na letra D, a luz está aumentando a velocidade e o som está diminuindo a velocidade. Não é o que acontece. Então, repare o que eu estou falando, tá, gente? Quando a inclinação aqui aumenta,
Quando esse cara ele fica mais inclinadinho, mais deitado, a velocidade está aumentando. Quando ele vai menos deitado, né, quando ele fica mais voltado para baixo aqui, quando o ângulo diminui, ele está ficando mais lento. Nesse caso aqui não é o que está acontecendo de forma correta, porque a luz ela não aumenta a velocidade quando passa para a água, ela diminui a velocidade. Então o nosso gabarito vai ser a letra E, né, por eliminação e também porque faz sentido. Ó. A luz ela diminui a velocidade e o som aumenta a velocidade. O ângulo de inclinação do raio refratado de som aumenta e o da luz diminui. Então é exatamente isso que acontece. A luz fica mais devagar na água, o som fica mais rápido na água. Então a luz inclina menos em relação ao normal e o som inclina mais em relação ao normal, porque ele aumenta a velocidade. Então nosso gabarito, letra E. Então uma questãozinha bem legal sobre lei de Snell. A gente só tem que saber que quanto maior a velocidade de propagação no meio material, mais inclinado ele vai estar em relação ao normal. Beleza? Essa é a ideia dessa questão. Agora eu vou fazer um exemplo numérico para vocês verem. Então, o exemplo diz o seguinte. Uma fonte reta produz ondas lineares com 5 Hz de frequência numa curva de onda conforme a animação abaixo. Aqui é a animação, tá? A curva de onda possui duas profundidades diferentes. Um lado mais raso, que é o lado direito, e outro lado mais profundo, o lado esquerdo. O comprimento de onda da onda na parte mais funda é de 2 centímetros. Determine o comprimento de onda da onda na parte mais rasa. Então, eu sei o comprimento de onda aqui na parte mais funda e eu quero saber o comprimento de onda aqui na parte mais rasa. E eu sei os ângulos de incidência e o ângulo de refração. Beleza, pessoal? Então, nós vamos usar a lei de Snell. E o nosso ângulo de incidência vale 45 graus. E a velocidade da onda ela pode ser calculada pela equação fundamental da ondulatória. Vamos lembrar? Equação fundamental da ondulatória diz que a velocidade ela é comprimento de onda vezes frequência. Pessoal, perceba, os comprimentos de onda são diferentes. Ó. Comprimento de onda da onda incidente, comprimento de onda da onda refratada. Agora as frequências são iguais. As frequências são iguais porque a gente lembra que na refração não há mudança na frequência da onda, tudo bem? Então agora a gente pode substituir os valores. Ó, o ângulo de incidência era 45 graus, está aqui. O ângulo de refração vale 30 graus, está aqui. Então, pessoal, nós só precisamos substituir os valores, olha só. O seno de 45 graus, a gente sabe que é mais ou menos 0,7, que é raiz de 2 dividido por 2, né? Se você calcular aí raiz de 2 dividido por 2, dá mais ou menos 0,7, tá bom? O comprimento de onda da onda incidente, ele me diz aqui que vale 2 centímetros. É o comprimento de onda na parte mais funda, lado esquerdo. Então, 2 centímetros aqui. A frequência, ele diz que vale 5 Hz. Então, 5 Hz aqui, beleza? E agora a gente substitui os outros valores. Seno de 30 graus, que é o ângulo refratado, vale meio. Comprimento de onda da onda refratada é o que eu quero descobrir. E a frequência é 5 Hz. Está aqui. Pessoal, a gente sabe que 5 de um lado e 5 do outro no denominador, como as frequências são iguais, a gente já poderia ter cortado até aqui, né? Então, esse 5 corta com esse 5. E agora a gente realiza as operações. Vamos multiplicar isso aqui cruzado. Ó. Vou multiplicar cruzado. Vai ficar 0,7 vezes o comprimento de onda na região refratada, igual a 2 vezes meio. Está aqui. 2 vezes meio dá 1, e o 0,7 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o nosso comprimento de onda é 1 dividido por 0,7, que dá aproximadamente 1,4 centímetros de comprimento de onda. Então, o comprimento de onda na região do raio da onda refratada é de 1,4 centímetros. Beleza, galera? Então, é assim que a gente usa a lei de Snell quando nós temos os ângulos de incidência e de refração. Tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos ver um outro fenômeno relacionado com a refração, que é a dispersão. A dispersão, pessoal, ela acontece porque a velocidade de propagação da luz
em alguns meios materiais depende da frequência da onda eletromagnética. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade de propagação de cada cor nesses materiais é diferente. Lembra que a cor da luz está associada à frequência dela. Então lembra que a luz vermelha tem menor frequência e a luz violeta tem maior frequência. Então a velocidade muda um pouquinho para cada frequência dessa nesses meios materiais. Um desses meios materiais é a água, por exemplo, tá? E aí o que acontece é que quando nós temos o fenômeno da refração para essa luz nesses materiais, cada cor vai sofrer um desvio diferente. Então, cores diferentes vão sofrer desvios diferentes. Esse fenômeno é chamado de dispersão, porque como a velocidade é diferente para cada cor, você vai ter um desvio diferente para cada cor. E nesse caso nós temos o CDzinho do Pink Floyd, bem conhecido, né, pessoal? Cada cor sofre um desvio diferente e a luz branca, que é a composição de todas as cores juntas, ela tem suas cores separadas. Esse meio material aqui a gente chama de prisma, tá, galera? Então a luz branca, quando passa por um prisma, ela tem suas cores separadas. A luz vermelha, como tem frequência menor, ela sofre um desvio menor. E a luz violeta, como tem uma frequência maior, ela sofre um desvio maior. Quer dizer que nesse meio material aqui, a onda vermelhinha ela é mais rápida do que a onda violeta. A velocidade de propagação da luz vermelha nesse meio material é maior do que a velocidade de propagação da luz violeta nesse meio material. E é assim que a gente tem a formação do arco-íris, né, pessoal? Só que no arco-íris, ao invés da luz sofrer dispersão em um prisma, a luz sofre dispersão nas gotículas de água da chuva. Então, é assim que se dá a formação do arco-íris, graças à dispersão da luz do Sol em gotas de chuva. E esse é o fenômeno associado à formação do arco-íris. Beleza?